Sabe aquela pessoa que ninguém suporta conversar? Aquela pessoa que é difícil de manter um diálogo, é complicado de falar com aquela pessoa e a galera não quer estar perto, quer se afastar e não quer estar junto. E não sei, é sempre algum motivo diferente, mas você não gosta muito de conversar com aquela pessoa. Incomoda, é estranho, você não sabe dizer o porquê, explicar o motivo, mas você não curte conversar com aquela pessoa. Primeiro pense em alguém. Pensou em alguém? Pensou em alguém? Tá. Eu tenho 99% de convicção de que essa pessoa fala demais. 99%. Eu vou deixar 1% de dúvida, porque vai que, nunca se sabe também. Mas 99% de convicção que essa pessoa fala demais. Fala pelos cotovelos. Talvez ela nem seja daquele tipo que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que sai falando de maneira chata. Não, ela é só uma pessoa que às vezes ela até se comunica bem, conversa bem, né, no sentido de falar direitinho, mas ela fala demais. Então você está conversando com ela, ela pega um ponto, porque eu acho isso, e pensando bem, porque não sei o que, não sei o que, e você tenta falar algo, mas não sei o que, não sei o que, e ela te ouve rapidinho e depois... Esse tipo de gente é muito difícil de ouvir. Por quê? Porque nós, seres humanos, estamos mais acostumados a interagir com pessoas que estejam dispostas a nos ouvir também. Acostumados não seria a melhor palavra. Eu diria que nós temos uma propensão natural a admirarmos pessoas e a nos conectarmos com pessoas que estão dispostas a nos ouvir. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Como nesse mundo, nessa realidade onde tudo é tão milimétrico, tudo é tão difícil, como você pode aprender a se tornar um comunicador, no sentido de conversar, de conversação, excelente. Como você consegue extrair o melhor das pessoas para que elas queiram falar com você, se tornar uma pessoa que as pessoas desejem ter por perto, conversando o tempo todo, te chamem para trocar uma ideia, ainda que seja uma coisa simples, uma coisa qualquer da vida. Como que você pode usar isso nas vendas? Porque o princípio é o mesmo, embora a gente vai falar de uma coisa mais casual, o princípio, se você quer aplicar nas vendas, ele é o mesmo. E eu vou até citar um dado aqui que vai te ajudar a entender tudo isso. Então, quer se tornar um excelente comunicador, quer ter uma lábia boa, quer ter uma conversação excelente que atrai as pessoas para perto de você, você quer isso? Então fica nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Meu nome é Yuri Pelegróis, eu sou especialista em comunicação, especialmente a comunicação que vem da alma, aquela que é a nossa essência. Eu estou sempre falando sobre isso aqui. Esse é meu canal, tem meu Instagram que está aqui embaixo, se você quiser me seguir. Lá a gente consegue ter um relacionamento um pouquinho mais próximo. Manda lá na caixinha de perguntas a sua dúvida, me manda um direct e a gente vai conversar, beleza? Não deixe de se inscrever e acompanhar que tem muito mais conteúdo aqui. Deixa eu deixar isso claro para você. Eu sempre trabalho o conceito que vem por trás da dica prática. Então eu vou te dar dicas práticas. Vai ter vídeo meu que é dica prática, isso é natural. Mas eu sempre tento trazer o conceito, porque eu não quero que você se torne um robô papagaio repetidor de dicas práticas. Faça assim, e aí você sempre faz daquele jeito. Às vezes não se encaixa. As pessoas, elas são tão complexas quanto isso pode ser. Então aqui no meu canal, em todos os vídeos, inclusive nesse, o que você vai encontrar é um conceito que te ajuda a entender como se comportar nessas situações. Isso é ainda melhor para você, porque quando chegar numa situação onde você precisa aplicar, o que você vai ter em mente é como fazer de uma maneira ampla. E aí você vai adaptar a cada situação. Então a adaptabilidade é uma habilidade que você vai desenvolver a partir do conceito. Então tem dicas práticas para exemplificar, as dicas são para ajudar, mas não é para você repetir. Crie seu próprio jeito. E é isso que eu sempre falo aqui no YouTube, no Instagram, qualquer canal que você me veja, tem um cursinho de R$27 onde eu falo isso e eu quero deixar isso claro. É sobre essência. Nós precisamos ser nós mesmos. Ponto final. Então vamos lá, como se tornar um excelente comunicador. Primeiro eu comecei falando, de uma pessoa que é difícil de ouvir e que muito provavelmente ela fala demais, ela não está disposta a escutar. Numa conversa, a gente precisa ser ouvido. Eu já te explico por quê. Mas entende que cada situação da vida, cada momento, a gente entra com um mindset diferente. Por exemplo, você está vendo um vídeo no YouTube. Eu não tenho como te ouvir falar. Você tem como se comunicar comigo através de um comentário. Mas isso não é ao vivo. Esse vídeo é gravado, eu estou gravando. Então eu vou gravar, fazer uma ediçãozinha básica, vou postar no YouTube. Você está assistindo o vídeo nesse momento, você está me vendo falar. Você não espera que eu pare aqui e te ouça. Pronto, fala aí, fala alguma coisa. Eu não estou te ouvindo. Eu não sei o que você está dizendo. Então não existe essa troca.
Ah, Yuri, o que você está falando é óbvio. É. Mas perceba que em cada situação da vida a gente entra com uma mentalidade diferente. E o que a gente tem que respeitar quando a gente pensa nessas situações é a mentalidade que a gente está entrando. Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, você não espera que eu pare para te ouvir, porque não tem como. Se eu estou numa palestra, você não espera que o palestrante pare para te ouvir. Se eu estou lá palestrando, você não vai querer que eu te ouça. E tá tudo bem. Se tem um momento para perguntas, você vai levantar e vai fazer sua pergunta para que o palestrante fale. Porque é assim que funciona naquele momento. Numa conversa é diferente. Se há um diálogo, se há uma troca de informações, então eu quero ser ouvido. E se você está conversando com alguém, algum mentor seu, alguma pessoa que está ali para te ensinar algo, algum senhor, alguma senhora mais sábio que tem algo para te ensinar, está te acompanhando, seu discipulador, é alguém que está te acompanhando, você está ali para ouvir. Você já entrou com essa mentalidade. Você sabe que vai ouvir. E aquilo ali é mais do que uma conversa. Aquilo é um acompanhamento. Mentalidade diferente. Mas se você está conversando com pessoas, tem que entender que uma conversa envolve ouvir e ser ouvido. Falar e escutar. Então essas duas coisas são muito relevantes. Só que presta atenção nisso aqui. As pessoas, elas não te consideram relevantes, ou melhor, vamos mudar a palavra. Elas não te consideram carismáticos, aquela pessoa boa de conversar, de ouvir, de tudo mais, pelo quanto você fala. O como você fala é até importante. Tem outros vídeos que eu vou comentar sobre isso. Mas presta atenção, não é sobre o quanto você fala, mas é sobre o quanto você escuta. Tem um dado, eu falei que ia mencionar um dado aqui acerca de vendas, tem um dado que diz que os vendedores de B2B, para quem não sabe, B2B é gente que vende para empresa. Então é um tratamento especial para empresas. Você vende para gente que paga mais caro. Então são vendedores de alto escalão que estão acostumados a lidar com negociações. É isso que você precisa saber. E nessas negociações, o dado diz que esses vendedores, eles falam cerca de 43% do tempo, enquanto os clientes falam 57%. Você está entendendo que um vendedor de alto escalão, para vender seu produto numa negociação, ele fala menos da metade do tempo e deixa o cliente falar bem mais numa negociação. Ele está apresentando o produto. Ele está oferecendo o produto. Então, como é possível que os melhores ouçam mais do que falam? Como é possível? Se ele que está oferecendo. Isso é uma coisa que parece irônica, que parece contraditório, parece um paradoxo, mas a vida funciona assim. Isso tem a ver com a nossa essência de ser humano. A gente se importa muito com ser ouvido. E pessoas que estão dispostas a parar para nos ouvir, a gente dá muito valor àquelas pessoas. Por isso a gente acaba se conectando. E quando a gente fala de vendas, eu já vou entrar no âmbito pessoal, então entenda essa parte aqui das vendas. Quando eu falo de vendas, qual é a coisa mais importante para alguém comprar de você? Grave isso aqui. Mesmo que você não venda, você vai entender por quê. Qual é a coisa mais importante? Tem gente que vai falar que é o convencimento, a persuasão, é a arte de eu convencer. Mas não é, o convencimento é a segunda coisa mais importante numa venda. A coisa mais importante numa venda, que envolve negociação, diálogo, claro, não é o camelô do trem vendendo alguma coisa. A coisa mais importante é conexão. É o quanto você se conecta com a pessoa para quem você está tentando vender. É aquela pessoa olhar para você e falar, caraca, essa pessoa acho que vale a pena confiar. Faz sentido dar um voto de confiança. Tem uma lógica em acreditar nessa pessoa. Isso é conexão. É a coisa mais importante em vendas. E como é que você se conecta com alguém? A coisa mais importante que você precisa fazer é parar para ouvir, é escutar. É deixar a pessoa falar sobre ela. Eu já vou entrar nesse mérito, porque não é só falar, deixar falar qualquer coisa, não é deixar a conversa correr, você vai ter que conduzir bem, eu já vou mencionar sobre isso, mas é escutar, é ouvir o que a pessoa tem para dizer. Isso não tem diferença no mundo das vendas e nem no mundo pessoal, no seu dia a dia. Não faz diferença. Sabe por quê? Porque presta atenção, vamos supor, você aí está com sua namorada, se é mulher, você está com seu namorado, ou se você gosta de um do outro aí também, não sei. Mas o ponto é, você está aí, está com seu namorado, sua namorada. Você quer comer churrasco hoje. E o seu cônjuge, ele quer comer sushi. Vamos supor, né? Você vai chegar para ele, para ela, vai falar assim, olha, vamos comer churrasco hoje? O dia tá bom para comer churrasco, cheio de vontade aqui de comer uma carne. Aí ele vai virar para você e falar assim, não, hoje eu quero comer sushi.
tô a fim de comer churrasco. Comer sushi? Aí você fala assim, não, olha só. A gente comeu sushi da última vez que a gente saiu. Dessa vez é churrasco. Aí vai falar, não, tudo bem. Só que a gente já comeu churrasco das outras vezes. Ele tá te respondendo. Aí fica nesse embate. E você começa a apresentar argumentos, seu cônjuge começa a devolver com outros argumentos. E vocês ficam, não é uma discussão, é um debate. O que a gente vai comer? Cada um apresentando seus pontos dentro da vontade que vocês têm. Provavelmente a mulher vai ganhar a discussão. Mas o ponto aqui é qual? O ponto é que isso é uma venda. Você não está vendendo algo em troca de dinheiro, mas você está vendendo um argumento pela sua vontade. Então você está tentando convencer a pessoa a fazer algo que você quer. Isso é uma venda. Tudo na vida é venda. E todas as conversas envolvem vendas. Mesmo as conversas onde você não quer convencer alguém. Você não quer provar algo para a pessoa. Você só está conversando, meu dia foi assim, o meu foi assim, e o seu, o que você fez, o que você gosta? Mesmo essas conversas tem venda envolvida. Você está vendendo seu tempo. Você está vendendo a sua atenção. Algumas pessoas dizem que a atenção é o novo petróleo. Você está vendendo atenção. Aquele momento seu é precioso. Você podia estar usando para fazer outra coisa. Mas você está ali conversando. Você está vendendo algo. Por que vale a pena aquela pessoa continuar conversando com você? E essa é a pergunta que muitos de vocês fazem. Senão você não estava nesse vídeo. Por que vale a pena para aquela pessoa conversar contigo? Ela está pensando. Então, o que você está fazendo, o que você está entregando para ela é uma venda. Uma venda que dá a resposta a essa pergunta. Por que vale a pena conversar comigo? Então, o que você tem que fazer? Vamos lá, primeira coisa, você tem que ouvir. Tá com isso em mente? Ouça. Só que você vai ouvir de qualquer jeito? Não. Você vai ouvir qualquer coisa? Vai ouvir qualquer coisa, porque se a pessoa quiser falar e você quer conversar, você vai ouvir. Mas o ponto é, você quer conduzir a conversa. Você quer levar a conversa para um lado que faça sentido. Você não quer deixar a conversa rolar, porque você é um bom conversador. Você sabe para onde ir. Então vamos seguir a minha linha de raciocínio aqui dentro de um espiral de conversa imaginário que a gente vai fazer. E é isso que eu quero conduzir junto com você. Então eu quero que você se imagine conversando com alguém e dentro desse diálogo eu vou traçar o caminho de maneira prática, como você deveria fazer. Como eu falei, a ideia é te explicar o conceito, não a dica prática. A prática é para explicar, para elucidar, mas o conceito é o que vai te ajudar a fazer isso em qualquer situação. Então você quer conversar com a pessoa? Primeira coisa que você tem que ter. Você tem que ter um objetivo. Aonde você quer chegar com essa conversa? Para onde você quer ir? Ah, eu só quero conhecer a pessoa. Isso é um objetivo. Conhecer a pessoa. O que você precisa fazer para conhecer a pessoa? Isso você tem que maquinar na sua mente o tempo inteiro. Ah, eu quero vender tal coisa. Isso é um objetivo. O que você tem que fazer para chegar ao teu objetivo? Então toda conversa, para que ela seja realmente boa, agradável, para que você seja um bom conversador, trace um objetivo. E foca nesse objetivo. Se você é uma pessoa que, eu me acho muito prolixo, eu perco muito tempo falando de bobeira e eu não foco no que é certo. Então você tem que ter em mente uma frase que eu chamo de proposição, que vai resumir o foco daquela conversa. Então se alguém vem até você, eu preciso saber de tal coisa. Aí você começa a explicar, porque não sei o quê, porque a história de não sei o quê. Histórias são boas, mas se elas não têm ligação com o assunto, então elas não servem de nada. Então, a pessoa veio fazer a pergunta, ou você quer falar algo, constrói uma frase, e essa frase tem que resumir o que você quer falar. Então vamos supor que eu quero convencer alguém a ler esse livro aqui. Qual é o meu objetivo? Convencer tal pessoa a ler o livro. Tudo que eu falar tem que ter relação com isso. Então, enquanto eu estou falando, eu estou pensando assim, isso que eu estou falando agora, claro que leva tempo, porque você precisa praticar a ponto do seu cérebro conseguir fazer os dois. Pensar no que você está fazendo e praticar. Mas você tem que estar pensando, o que eu estou falando agora ajuda essa pessoa a ser convencida a ler o livro? Isso colabora para que eu convença a pessoa a ler isso aqui? Colabora? Se não colabora, então não faz sentido você continuar falando o que você estava falando. Você tem que prosseguir pensando em responder a essa questão principal. Então qual é o seu objetivo na conversa? Eu quero conhecer essa pessoa. Beleza. Então você está falando muito de você? Está ajudando a conhecer? Não. Porque para você conhecer, ela tem que falar. Então fica quieto, deixa ela falar. Mas quando eu falo sobre mim, ela tem mais facilidade para abrir. Isso é verdade? É verdade. Então você fala sobre você. Viu? Não é sobre o certo e o errado. É sobre o que ajuda você a chegar no objetivo. Se você, dentro da conversa, entender que quanto mais você fala, menos a pessoa expõe sobre ela,
fale menos. Se você perceber que quanto mais você fala, mais a pessoa se expõe, fale mais. Claro, você sempre vai... Tenha isso aqui como regra. Sempre. Em qualquer conversa. A menos que seja uma mentoria, um vídeo no YouTube que eu citei, uma palestra, a menos que seja uma situação dessa, qualquer conversa. Procure fale menos, fala menos. Ouça mais a pessoa, o que ela tem para dizer. Ouça muito mais do que você fala. Fechou? Mas ainda assim dá para balançar uma coisa ou outra. Falar 40% do tempo ou falar 45%? Dá para balançar. Então entenda o quanto o que eu estou fazendo está me ajudando a chegar nesse conteúdo. Beleza? Então ouça. Agora, a sua conversa, ela tem que ser baseada dentro daquilo que aquela pessoa está comentando contigo. Então, deixa eu usar o exemplo do livro de novo. Se a pessoa chegou para você e começou a falar do livro, o que você tem que falar com ela? De um livro. Do livro. Se for melhor ainda, se você conhecer alguma coisa, se você puder falar algo. Comenta do livro. Ah, a pessoa chegou assim, porque eu acho esse livro muito bom, que eu abri aqui na página tal e está dizendo isso, isso e isso. E aí você fala, poxa, tá dizendo isso? Interessante, me fala um pouco mais sobre isso. Ah, não sei o que, não sei o que. Ah, sério, você acha isso? Por que você resolveu ler esse livro? Ah, não sei o que. Foca naquilo que aquela pessoa tá tendo vontade de falar. Quer fazer um teste bom para isso? Pergunta àquela pessoa uma coisa. Ela respondeu assim, ah, tal coisa. Pergunta outra. Ah, não sei o que. Outra. Ah, não sei o que. Aí você fez outra pergunta e ela, ah, então, pensando nisso, porque eu não... E ela começou a falar. Aí você se ligou, opa, então essa questão é algo que ela gosta de expor. Pergunte mais sobre essa questão. Se tu tá perguntando e ela tá falando, mesmo que você esteja fazendo perguntas abertas, porque isso é uma coisa também que entra dentro do bolo, eu não falei isso agora porque tem outros vídeos falando disso, mas fazer perguntas abertas e não fechadas. Não faz pergunta de sim ou não. Faz pergunta que a pessoa tem que pensar. Eu já vou falar sobre imaginação aqui. As perguntas que a pessoa tem que pensar. Aí você faz uma pergunta super tipo, e o que você sente quando você lê o livro? Uma pergunta aberta. Aí a pessoa fala, feliz. Então não tá no encaixe que você quer. Continua fazendo. Quando você viu que ela começou a falar mais, aí você toca ali. É como se você botasse o dedo numa ferida e apertasse para que ela falasse mais, conversasse mais, e você quer ouvir. Gente, o título do vídeo, eu preciso fazer esse adendo aqui. O título do vídeo é sobre você se tornar um excelente conversador. Mas você percebeu que até agora eu só estou falando sobre a outra pessoa falar? Correto. Porque o bom conversador não é aquele que fala muito. O bom conversador é aquele que conduz uma conversa para que a outra pessoa fale muito. Quanto mais aquela pessoa falar, mais incrível ela vai achar você. Claro que não é sobre, isso aqui é importante comentar, você ficar aqui, ó. Não é esse o ponto. Interaja com o que a pessoa está falando. E aqui entra um outro conceito que eu vou colocar diante de você. Isso é mais uma dica prática, então você pode repetir dessa forma. A pessoa falou uma coisa. Então a pessoa falou, eu gosto muito de cavalos, eu acho o animal mais incrível da face da terra, simplesmente porque eles correm e trotam de maneira bonita. Pega essa frase da pessoa e você vai repetir o que a pessoa vai falar, tá? Dica prática, em tom de pergunta. Só repetir, é sério. Isso tem um poder surreal. Olha nos olhos da pessoa, ouve o que ela está falando, e ela falou essa frase e você fala assim, peraí, você está dizendo que você gosta de cavalo porque eles correm e trotam bonito? A pessoa, poxa, me fala mais sobre isso. Você só repetiu. Esse é o seu comentário. Você pegou o que ela falou e repetiu. A pessoa se sente ouvida, acolhida. Você está prestando atenção no que ela está dizendo. As pessoas gostam disso. Então foca nesse ponto, de tocar no que a pessoa está falando e de ouvir mais sobre aquilo. Então vamos entrar no que eu falei da espiral de uma conversa prática. Então vamos supor que você está conversando com alguém, e eu sou um homem, estou conversando com uma menina, eu acho aquela menina legal, quero conhecer aquela menina, não sei, é só um exemplo. Você pode dizer isso com amigos, vendas, trabalho, qualquer coisa. Mas vamos supor que eu sou um cara e eu quero conversar com uma menina. E eu chego lá e falo, oi, tudo bom? Qual é o seu nome? Tal. Você vem sempre aqui? Sim, coisa boba. Tô jogando coisa boba. Poxa, que legal. Me fala um pouco mais aí sobre você. O que te motivou a vir pra cá? Ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sério? Olha, repetição, foi a dica que eu acabei de dar. Foi isso que te motivou? E por quê? Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, entendi. O que mais você gosta? Eu tô perguntando sobre a pessoa tá respondendo e eu tô focando nela. A essa altura, a maioria das pessoas vai devolver com perguntas. Então ela vai me perguntar, e você, tá há muito tempo aqui? Foi uma pergunta fechada. Eu não respondo de maneira fechada. Não responda. Responda de maneira aberta, para criar mais conversa.
Então ela perguntou, você vem muito tempo aqui? Ah, não, sim, já sou muito tempo desse lugar, eu cheguei em tal época, foi até um momento legal porque eu vivi tal coisa, conta uma historinha, não sei o que, foi assim, e eu me senti dessa... Você já sentiu isso? Volta a conversa para ela, invertida. Fala isso aqui sobre você, só respondendo a pergunta e devolve. O seu foco é manter a conversa na pessoa. Se você é um vendedor, você quer manter a conversa na pessoa porque você quer informação para vender seu produto. Você vai vender mediante o que a pessoa está falando. Se você quer conhecer alguém, você vai manter a conversa lá porque você quer que a pessoa se sinta ouvida e que ela goste de conversar com você. Então não importa a ocasião, o foco vai estar na pessoa. Mantenha o tempo todo. Agora eu vou te dar o pulo do gato para você fazer durante suas conversas. Trabalhe sempre a imaginação das pessoas. As pessoas adoram histórias. Você precisa aprender a usar histórias. Conta alguma coisa da sua vida. Poxa, aconteceu isso e isso comigo. Você já viu criança de 10 anos? Criança de 10 anos é boa em contar história. É muito boa mesmo em contar história. Eles têm um talento natural para esse negócio. Eles contam... Ah, meu sobrinho, tem um sobrinho de 10 anos, chega para mim, tio, ontem eu vi um sapo. Gente... Eu moro no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Você me segue lá no Instagram, inclusive se não seguiu, segue aí no Instagram pra gente ter um relacionamento um pouco mais próximo. De vez em quando eu mostro. Eu moro no Rio, mas eu moro na frente de um morro verde, não é morro, não é favela não, morro não habitado. De dia tá aqui na frente da minha casa, boi, vaca, cabrito, cavalo, o tempo todo. Eu relaciono com essas coisas. Então, sapo tem pra todo lado, tem pasto aí, tem um monte de coisa. E aí meu sobrinho, que vê sapo todo dia, chega pra mim e fala, ontem eu vi o sapo. Ele viu ontem, anteontem, na semana passada, o ano inteiro. Mas pra ele, o simples evento de ter visto um sapo, ainda que ele sempre veja, é uma história pra contar. Por que a gente perdeu essa maturidade das crianças de olhar pra vida de uma maneira tão especial? Então você tem histórias pra contar. É que talvez você não considere importante. Mas se você souber colocar os pontos certos, se você souber expressar isso da maneira certa, as pessoas vão te ouvir. Se você tem um canal no Instagram, no YouTube, se você vende um negócio online, por exemplo, você vende alguma coisa, você usa a sua imagem para vender isso, conte histórias. Conte as suas histórias. Ó, quando eu era assim e tal. Se eu pegar e fazer um post assim, eu sempre fui muito tímido, isso é real, tá? Sempre tive muito problema com timidez. Até hoje eu enfrento timidez. É que hoje eu não deixo mais a timidez me vencer. Não permito mais. Mas eu ainda enfrento, é difícil pra mim. Eu posso falar isso pras pessoas. Quando eu vou falar, se eu falar assim, como vencer a timidez? Eu vou ter X views. 1000 views, vamos dizer assim. 1000 pessoas vão curtir aquele conteúdo. Agora, se eu colocar assim, eu era muito tímido. O que eu fiz pra me livrar disso? 10.000 views. Negócio, 10 vezes mais impacto. Que as pessoas se conectam com histórias. Se você aprender a comunicar a sua essência para as pessoas, a transmitir quem você é através de histórias, o poder que você tem para atrair as pessoas para perto de você, para junto de você, é um negócio assustador. Inclusive, se você é alguém que vende alguma coisa online, se você tem algum produto, algum serviço, você usa seu rosto para aparecer, precisa corrigir esse aspecto, melhorar teu posicionamento. Se você quer comunicar sua essência, a ponto de ser escolhido pelos seus clientes. Mesmo que seu concorrente ofereça um produto mais barato, ofereça algo igual, a mesma qualidade que a sua e mais barato, mas você quer ser escolhido pelos seus clientes ainda assim, aqui embaixo tem um link de um curso meu. Gente, por favor, custa R$27. Isso é menos do que uma pizza, não é parcela, é o valor integral. R$27, você clicar aqui, você vai conhecer e vai te ajudar a se posicionar da maneira correta no Instagram através do método DOM. Desenvolver, você vai desenvolver uma comunicação autêntica. Observar, você vai entender o que você está fazendo e sua relação com o público e melhorar como é que você melhora tudo isso. Clica aqui, faz parte disso, R$27, não vai nem pesar no seu bolso, vai transformar a sua comunicação. Então, voltando para o aspecto da conversa, isso é muito importante. Conte histórias, porque pessoas se conectam. Mexa com a imaginação. Então, nessa conversa aqui, eu estou falando com essa menina imaginária e a gente está conversando e eu estou ouvindo ela. E aí eu vejo que ela fez uma pergunta ou abriu uma deixa, às vezes as pessoas não fazem tantas perguntas, ela abriu uma deixa, eu chego para ela e eu penso, lembro de uma história. Tenha histórias na cabeça, prontas, não inventa, mas adapta. A história é tal, deixa de uma forma legal para contar. Você pode fazer isso antes e usar na hora das suas conversas. Então ela está falando, agora eu vou contar uma história, mas de um jeito que mexa com a imaginação.
Eu não vou falar para você que eu era alguém tímido e eu sofria com timidez. E eu melhorei e agora eu consigo ensinar isso na internet. Isso é muito fraco. Isso é muito simplista. Eu preciso ser mais profundo no que eu estou falando. Então, como que eu vou falar isso para você? Eu vou falar que eu sofria muito com a timidez. Eu tinha muita dificuldade. E era complicado porque os amigos que estavam ali, eles não estavam perto de mim. Eles estavam, mas eles não queriam muito estar comigo porque eles tinham vergonha. Eu vou falar para você que a timidez me fez perder oportunidades incríveis. Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa da minha região e eu não consegui porque eu tive timidez. E na hora de falar com o dono, eu fiquei nervoso. E aquilo destruiu minha vida por um momento. Mas em algum momento eu consegui olhar para mim, observar, e através das técnicas que eu utilizei, eu consegui... Gente, estou inventando agora, tá? Mas olha só, percebe a diferença? Eu estou criando coisas. Eu estou mexendo com a ideia das pessoas, com a imaginação. Isso é importante para as pessoas, elas gostam disso e elas imergem nesse mundo. Conte histórias. Vou te dar uma dica bônus, que eu quero até anunciar o que eu vou fazer. Eu vou começar essa semana uma série de vídeos aqui no canal, onde eu vou falar sobre o livro Retórica de Aristóteles. Então vai ser Aprendendo Oratória com Aristóteles. E eu vou mencionar, cada vídeo vai ser um capítulo do livro. Alguns vídeos vão ter que ser mais de um capítulo, porque os assuntos são curtos, mas eu vou tratar sobre o livro. E deixa eu dar uma dica bônus que aparece lá pro final do livro de Aristóteles. Galera, pegue no meio das suas histórias objetos, coisas inanimadas, que não têm vida, e coloque emoções, coloque sentimentos, coloque volições, quer dizer vontade, né? Coloque. Por exemplo, eu estou falando do livro, sempre usei o livro desde o início como exemplo, e eu quero falar para a pessoa ler esse livro. E eu vou te falar que o livro é muito bom, que o conteúdo dele é excelente, que é um livro bom de manusear. Mas como é que eu vou colocar emoção nisso aqui? Eu vou falar para você que o livro é tão bom que o sentimento é como se o livro tivesse me chamando para ele e o coração do livro tivesse pulsando e convidando e falando: Yuri, 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 me leia, me leia, me leia. E que as palavras que estão dentro do livro pulsam de desejo para que elas sejam lidas e que cada palavra gere em mim algo, como se fosse o próprio coração do livro gritando: você precisa me ler. Isso é colocar emoção num objeto inanimado. Perceba como a história, como a contação, como essa comunicação de algo que é um objeto deixa as coisas mais incríveis. Você pode fazer isso numa conversa. Porque eu estava jogando, você está jogando futebol, e eu chutei a bola, e a bola foi balançando no vento, como quem dizia: eu quero acertar o gol, e a bola é cheia de vontade. Pá. Cara, você criou uma história incrível. E as pessoas, elas amam pessoas que contam histórias incríveis. Então, conte histórias. Gente, vamos ser sinceros, derramei conteúdo em vocês aqui, foi coisa pra caramba que deu pra gente trocar ideia. Se não inscreveu ainda, escreve aí, acompanha, vai ter muito mais vídeo. Deixa aqui uma sugestão, o que você quer ouvir, o que você gostaria de ouvir, que tipo de coisa interessaria você e faria sentido trazer aqui no canal. Deixa aí que eu vou fazer questão de trazer. Aqui tem o meu Instagram, tem o curso Método Dom, R$27, clica aí também para fazer parte. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se puder e muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se ficou alguma dúvida, não entendeu algo, pode comentar, perguntar aí essa questão. E eu tenho certeza, tá? Prometo, precisa ter certeza, eu prometo. Eu vou te responder e vou te ajudar nessa questão. Muito obrigado pela sua audiência e lembre-se, comunicação é alma, não é teatro.